This call is now being recorded. Good night, para você também. Boa noite. Pessoal, dando continuidade ao conteúdo que a gente iniciou semana passada sobre genética. Hoje a gente vai só responder questão, tá? Então vamos prestar atenção nos padrões de herança que aparecem. Eles são muito iguais nas provas do Enem, tá certo? A gente tem que se ligar só que a gente chama pegadinha, tá bom? É quase como se fosse uma pegadinha, tá certo? Eu vou ensinar vocês a driblar, tá certo? Vou dar os macetes, dar logo o segredo, tá certo? Nas mãos de vocês. Então prestem bem atenção. O lápis aí para fazer anotações, mapinha conceitual. Aquele que eu passei na semana passada era para estar na mão de vocês ou pregado na parede, tá? Porque ajuda muito ficar lendo aqueles conceitos, revendo, tá bom? Para realmente fixar o conteúdo, tá? Então, só para relembrar um pouquinho, a gente falou só das leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, que ele bolou lá todo o experimento com as ervilhas, ele disse que cada característica nossa é determinada por um par de fatores, tá certo? A característica da quantidade de melanina da pele, na cabeça dele, né? Até aí tudo bem. A característica, eu vou falar da ervilha que ele trabalhou. A característica da cor, a amarela da ervilha, a ervilha era amarela ou verde. Então, ele dizia que para cada característica, essas características eram determinadas por um par de fatores. Hoje, a gente sabe que são os genes. Naquele tempo, ele não sabia, não existia essa denominação. Aqui nós temos a meiose, que é a formação dos gametas, tá? Aqui embaixo nós temos os 4 gametas, tá bom? Então, essa célula aqui que vai produzir os 4 gametas nossos, do homem o espermatozoide, no nosso feminino é o óvulo, tá? O que é que Mendel quer dizer? Eu vou mostrar aqui para vocês na meiose, tá? Mendel quer dizer o seguinte, que cada característica nossa é determinada por um par de fatores, tá? Que nós temos um fator aqui, nós teríamos outro fator aqui, tá certo? E eles se separam durante a formação do gameta, ou seja, ó, um L, que seria um fator, vai para uma célula, o R para outra. Então, durante a formação dos gametas, esses fatores se separam. Então, essa é a meiose, de acordo com o que Mendel falou, tá certo? Para cada característica nossa, as características é determinada por par de fatores que separam durante a formação dos gametas, tá bom? Segunda lei de Mendel. O que é que ele diz na segunda lei de Mendel? Ele diz o seguinte, de novo, estão aqui os gametas... Oi, pode falar. Então, no caso, L vai para L, R vai para R. Ó, L seria um gameta, tá bom? E R seria outro. Então, o L vai para um gameta, que você tá vendo aqui, ó, e o R iria para outro. Então, isso é separar durante essa formação, tá? Eles se separam e é desse jeito. Isso aqui é a formação de gameta, tá? Para cada característica nossa, eu vou fazer aqui, vou formar um gameta. Digamos que tenho aqui, ó. Aqui é uma célula, tá? Eu tenho aqui essa célula, tá vendo que ela tem 2, quais são os genes dela? Que vocês estão vendo aí que eu estou desenhando. Aí eu desenhei feio. Vamos lá, azão. Vocês estão vendo que é azão? Pois é. Quando essa célula aqui, que tem azão, ela for formar gameta, vai acontecer o quê? Vai se separar, tá? Então, ela vai formar 2 novas células, tá? Ela forma 2 novas células e vai separar. O azão vai para uma e o azão vai para outra. Vocês estão vendo isso? Então, isso é formar gameta. Depois, essa célula aqui, ela vai se duplicar de novo, vai formar mais 2. Depois, essa vai formar mais 2. E se a célula mãe, que essa daqui, ela é azão, ela só forma gameta o quê? Azão, tá bom? Vou formar outro gameta diferente. Eu tenho agora uma célula com azão, azinho. Vamos lá se vocês estão entendendo. Quais os tipos de gameta que essa célula aqui vai formar? Me respondam aí. Ela vai formar 2 tipos de célula, 2 tipos de gameta. Quais são os genes que esses gametas irão herdar? E aí, vamos ver se vocês entenderam. Os gametas dessa célula aqui, ela terá quais genes, gente? Quais genes? Vamos lá, ver se vocês entenderam. Lembrando que eles se separam. O azão vai para um, tá? Ó. E o azinho vai para outra. É simples, é só isso. Então, essa célula aqui, azão-azinho, ela forma 2 tipos de gameta. O gameta azão e o gameta azinho. É só isso, é simples, tá? Então, essa é a primeira lei de Mendel, tá bom? As características se separam, os fatores se separam durante a formação de gameta. E é importante a gente saber formar gameta, tá? Porque vem questão aí com isso.
Se a célula ela é assim, ó, se ela só tem gameta azinho, ó, tá bom, gente? Quando ela for formar gameta, o que é que vai acontecer? Ela só vai formar gameta do tipo azinho, ela só tem azinho, tá bom? Então, será 100% dos gametas dessa célula aqui serão azinho, porque ela só tem azinho, o tipo azinho, tá? Ó, só forma azinho, tá certo? Então, é muito importante, nessas questões que vem em desenho, olha, tem que prestar bem atenção no esquema. O L tá aqui, o R tá aqui. Notem que primeiro ela se duplicou, não é por quê? Porque essa célula, na verdade, ela forma 4. Aqui eu tô formando 2. Por quê? Porque depois essa daqui vai se duplicar, vai formar mais 2, e essa daqui vai se duplicar e vai formar mais 2, tá? Então, o entendimento é, uma célula com azão azinho, ela forma gameta azão e gameta azinho. Uma célula com azão, ela forma gameta só azão. Ela só tem azão, tá? Uma célula azinho, ela só forma gameta azinho. Então, é só prestar atenção no tipo do gameta que a gente vai saber, no tipo da célula, que a gente vai saber o tipo de gameta que ela vai formar, tá bom? Agora, olha esse outro exemplo aqui. Entendi, obrigado. Entendeu? Galera, vocês entenderam? Dá um ok aí para eu saber, tá? É simples, é fácil, é só observar o desenho, tá? Agora, o que é que faz aí nas questões, o que é que a questão faz às vezes para realmente enlouquecer a gente? Ela faz o seguinte, ela pega e coloca mais, pode repetir? Posso sim, Roberta, deixa só eu fechar isso aqui, eu apago aqui tem a borrachinha. Deixa eu só pegar aqui a borrachinha, ó. Só rapidinho aqui, deixa eu só apagar aqui o esquema. Ai, como é legal, olha que bonitinho. Ó, de novo. O que é que Mendel diz na primeira lei? Ele disse, deixa eu só pegar meu lápis de novo. Olhem aqui para a primeira lei. Que cada característica é determinada por um par de fatores. A gente sabe que esse par de fatores, hoje a gente sabe que é genes, tá? Olha aqui a célula, com um par de fator. Qual é o fator que ela tem? Ela tem o L e tem o R, tá? Lzão, Rzão. Mendel disse que na hora que essa célula aqui ela vai formar gameta, ele diz que esses fatores se separam. O que é o gameta? É o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem. Cada célula formadora de gameta, ela é uma meiose, é uma divisão celular chamada meiose. Então, a célula ela produz 4 gametas, tá certo? Ela vai produzir 4. Então, vejam só. Então, essa célula aqui, quando ela for formar gameta, ela diz o seguinte, a lei de Mendel, que esses gametas aqui, que na verdade esses genes, eles se separam. Ou seja, o L vai para uma célula, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo que o L veio para uma célula e o R veio para outra célula, tá certo? É só isso aqui. Eles se separam durante a formação do gameta. Aí eu pergunto a vocês, aqui no final nós temos 4 gametas. Quais foram os tipos de gametas que essas células produziram? Elas produziram gameta com o gene L, vocês estão vendo? Ela produziu, ó, 50% dos gametas que ela produziu foi com gene L. E 50% ela produziu com gene R, tá certo? Então, aqui é só para mostrar o tipo de gameta que a célula forma. Aí eu vou dar outro exemplo aqui. Eu tenho uma célula aqui que ela tem o gene azão e o gene azinho. Quais os tipos de gametas que essa célula vai formar? Quando essa célula for se dividir, gente, o azão vai se separar, vai para uma célula, e o azinho vai para outra. Então, quais foram os tipos de gametas que essa célula produziu? Ela produziu 2 tipos de gametas diferentes. Um gameta do tipo azão e um gameta com o gene azinho. Por que, professora, se separa? Porque herda metade. Porque lá na meiose, ela diz o seguinte, que a célula filha, ela tem a metade de cromossomo da célula mãe. Então, se a mãe ela tinha 2 genes, a célula filha só vai ter 1. Se a mãe tinha 4, a filha vai ter 2, e assim por diante. Nós, seres humanos, a gente possui 46 cromossomos. Então, os nossos gametas só herdam a metade, só herda 23 cromossomos, tá bom? E cada cromossomo desse está cheio de gene, com as nossas características, tá certo, pessoal? Tá entendendo, Henrique? Como é? Tá entendendo, Roberta, que você pediu para repetir? Você tá entendendo? Coloca um ok aí, tá? Olha só, de novo, só para ver se vocês entenderam. Agora eu tenho uma célula que é azão. Quais os tipos de gameta que ela vai produzir? Vamos lá. E aí, quais os tipos de gameta que ela vai produzir? Ela só tem azão? Então, ela só vai produzir gameta azão, né? Azão, não é, pessoal? Pois é, então é 100% dos gametas... Não, azão não.
azão. A gente só pode dizer azão. Por quê? Porque ela vai se dividir e cada célula filha vai herdar só um. É a metade da mãe. A mãe não tem dois. A filha só herda um, tá? Tem que se ligar nisso. A filha só herda um. Então, cada célula filha vai ter o cromossomo azão, tá bom? Aí, se for azinho, azinho. Vamos ver se vocês entenderam. Como é que vai ser os filhos? Cada filho vai ter, cada gameta vai ter que cromossomo? Só vai ter o cromossomo azinho, tá certo? Vocês estão agora sim, beleza. Beleza, agora vocês entenderam. Pois é. Ótimo, vocês aprenderam a produzir espermatozoide e óvulos. Parabéns, pessoal. Vocês aprenderam. Pois é, vocês estão fazendo isso, né? O tempo todo no saco escrotal dos meninos aí, todo vapor, né? As meninas aí, todo mês a gente produz aí 4, 3 é desperdiçado, só fica um aí funcional. E agora vocês sabem, a genética é linda demais, por isso que eu amo ensinar biologia e eu tenho certeza que vocês adoram aprender. A biologia, ela é muito... Aí quando vocês forem namorar, amor, vamos unir nossos gametas, nossos cromossomos para ver no que dá, vocês estão chamando para fazer sexo, né? De uma forma bem biológica, talvez nem entenda nada, né? A criatura, vai que ela diz que sim, né? Sem saber o que é que está aceitando. Pois é, a biologia é linda. Usei a biologia para paquerar. Eu uso muito a biologia para paquerar meu marido. Uso demais. Bichinhas, vocês não entendem nada, né? Mas eu uso demais. Vamos lá fazer meu cérebro produzir ocitocina. Vamos para o shopping, entendeu? Ele nem sabe, mas eu tento, né? Vamos lá. Vocês entenderam essa parte, tá? Então, a segunda lei diz o seguinte. Olha só na segunda lei. Para dificultar um pouquinho, tá vendo que tem mais genes, tá certo? Ó, tem o azão, o azinho, o bezão, o bezinho. Estão vendo? Ó? E durante a divisão, durante a produção de gameta, ele diz o seguinte, que esses aqui se distribuem independentemente, tá? Ele diz o seguinte, os fatores que determinam diferentes características, ele distribui-se independentemente, tá bom? Para produzir os gametas. E é graças a essa distribuição independente, gente, isso aqui é o que gera variabilidade genética na biologia. Tá? Essa distribuição aqui de genes diferentes durante a formação dos gametas, lembrando que a gente tem 46 cromossomos. Cada gameta nosso só herda metade, tá, gente? E ainda tem o quê? Essa distribuição independente, que é ao acaso de gametas nossos, de genes nossos. Então, é por isso que cada gameta nosso, gente, ele tem características diferentes. Porque é o acaso, essa mistura de genes, uma sopa lá de genes dentro lá das células que irão produzir os gametas. Tá? E quando vai acontecer a divisão celular, é um balaio de gato, um vai para cá, outro vem para cá, então sai tudo diferente. Então é graças a isso que na biologia existe a variabilidade genética, é graças à meiose também, tá? A meiose é quem gera a variabilidade genética. Aí quando você olha para os filhos, ó, você vê aqui, existe um gameta azão, bezão, existe um gameta, ó, aqui é azão, bezinho, existe o azão, bezinho, existe o azinho, bezão. Então, isso aqui é variabilidade genética, ó, isso aqui é distribuição independente, tá certo? Ou seja, o gene azão, ele se distribui independente do azinho. Tipo assim, o azão só vai para onde o bezão tá. Não, não é assim, é independente. O azão se combina com o bezinho se combina com azão e por aí vai, tá? Então, essa é a lei de Mendel, tá? A gente aprendeu a fazer cruzamento semana passada, eu pedi a vocês para praticar, não foi? Não sei se vocês praticaram, eu coloquei até uma atividade lá, proporção genotípica e fenotípica, agora vamos de questão. Essa questão aqui, prestem bem atenção, tá? Vou ensinar vocês os macetes, vou ensinar vocês as primeiras coisas que vocês têm que olhar na questão para poder responder ela certinho. Qualquer dúvida, falem aí, tá? Podem falar aí no chat ou pode chamar, tá? Vamos lá. Em um cruzamento de um indivíduo azão-azão, com outro azinho-azinho, já vamos cruzando aqui, já vamos grifando. Cruzou azão-azão com o indivíduo azinho-azinho. Considerando que o alelo azão, o alelo é a mesma coisa de gene, ele é dominante. Aí ele é dominante. Sobre a proporção fenotípica, olha aqui, palavra-chave, observada em F2, significa exatamente que, tá certo? Como é que a gente responde uma questão dessa? Primeiro, vamos entender quem cruzou quem.
Todo cruzamento a gente tem a geração parental. Aqui está dizendo que cruzou azão com azinho. Então, aqui seria geração parental. A questão, ela foi bem clara. Ela disse o seguinte, veja só. Ela cruzou azão com azinho. Ela disse que azão é dominante. A gente já sabe que é dominante, ótimo. E ela está pedindo o seguinte, ela quer a proporção fenotípica. Fenotípica é a da característica, né? A proporção da característica. A questão não deu a característica. Ela não falou a cor, por exemplo, da planta e etc. Ela não falou. Ela só disse o seguinte, que ela quer a proporção fenotípica de F2. Tá bom? Então, vamos entender o que é F1, F2, etc. A geração parental é os pais, é quem cruzou aqui, ou seja, azão com azinho. Se a gente fizer o quadrinho de Punnett e a gente cruzar azão com azinho, de cara que eu acho que todo mundo sabe que dá o quê? Se eu cruzar azão com azinho, a F1, que é os filhos. Aqui seria F1, tá? Vai dar o que aqui na F1, gente? E aí, vamos ver se vocês... Só no olho vocês entendem. Se eu cruzar azão com azinho, vai dar o que na F1? Vai dar azinho. Todos, 100% serão azinho. Tá bom? A questão pediu F2. Pediu a proporção de F2. Então, não vão perder tempo cruzar F1, não, porque de cara vocês já sabem que é azinho. Como é que eu acho a F2? A F2 é a autofecundação. A gente chama de autofecundação, a F2. Ou seja, eu cruzo azinho com ele mesmo. Eu cruzo o resultado da F1. O resultado da F1 não foi azinho, então eu vou fazer agora aqui o cruzamento para eu determinar a minha F2. Eu vou cruzar o resultado da F1, que foi azinho com azinho, tá certo? Então, sempre que a questão vier pedindo a F2, para saber o resultado da F2, você tem que cruzar F1, tá bom? Tá certo? Vamos fazer o cruzamento. Azão com azão. Azão com azinho, ó, azinho, tá certo? É só fazer o joguinho da velha, ó, ligar o azão daqui com o azinho daqui. Agora o de cima. Sim, regrinha, o dominante sempre vem primeiro, tá? Aqui, azão. Não, o dominante sempre tem que vir primeiro, tá? É uma regra. Azão, ó, daqui de cima com azinho daqui de lado, tá certo? E agora, azinho com azinho, tá bom? Então, aqui é a nossa F2. Aqui é a nossa F2. Agora, vamos para as questões para a gente ver, para a gente visualizar qual é a alternativa correta, tá? Então, ele disse o seguinte... Observado, a proporção fenotípica observada em F2 significa exatamente que, vamos lá, a letra A diz o seguinte, 25% da prole expressa o fenótipo determinado pelo alelo dominante. Vamos olhar lá, se só 25% é dominante, vamos olhar, vamos contar. Lembrando que cada resultado equivale a 25% ou 1/4, tá certo? 1 de 4, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Se aqui eu somar 25, dá 75%, possui o alelo dominante. Então, não pode ser a letra A. Já estou vendo vocês aqui botando B ou C. Vamos olhar a letra B. A letra B diz o seguinte. Por que cruza azinho? Peraí. Por que cruza azinho com azinho? Aonde é que você viu esse cruzamento? Hein, Roberta? Será que é azão com azinho? Que você quer dizer? Porque você botou aí azinho. E o cruzamento é porque aqui é um azão. É porque ficou feio, mas aqui é azão. Deixa eu apagar para fazer bonitinho. Para vocês não confundirem, tá? Borracha aqui, ó. Aqui é azão, tá? Tá certo? Por que cruza? Veja só. A F2, a questão está pedindo a F2. E a F2, para descobrir a F2, a gente tem que cruzar F1, tá bom, Roberta? É regra. Pediu F2. Como é que eu sei F2? Porque a F1 são os filhos do parental, os filhos desse cruzamento aqui, ó, tá? E quem é F2? É como se fossem os netos, tá certo? É os filhos desses daqui, tá?
É os filhos de Azão, Azinho. Então, Azinho, Azinho, Azão, Azinho, a gente cruza com ele mesmo. É como se fosse vários Azão, Azinho. É como na planta lá em Mendel, tá bom? Ele deixava as plantas se cruzarem sozinha. A F1 ele deixava cruzar sozinha e dava o resultado, era F2, tá? Então, sempre que na questão vier pedindo F2, vocês sabem que é para cruzar F1. Cruza ele com ele mesmo, tá certo? A gente chama isso de autofecundação. A gente deixa ele namorar com ele mesmo, tá bom? Entendeu? Beleza. Agora vamos para B. Em 25% da prole, o fenótipo recessivo é mascarado pelo fenótipo dominante. Vamos lá. Onde é que o recessivo é mascarado pelo dominante? Aqui? Ah, e aqui não tem recessivo. Então, não está mascarado. Aqui só tem recessivo. Então, também não é aqui, tá? Onde tem recessivo sendo mascarado pelo dominante, sempre serão os heterozigotos. E aqui a gente tem 2 de 4, a metade, ou seja, 50%. Então, não é 25%, tá? Não é 25%. A letra B também não pode ser. C. Então, no caso, se fosse 50%, desculpa, só interrompendo. Pode falar. Então, no caso, se fosse 50%, estaria correto. Seria. Mas veja só. 50%, se for 50% da prole expressa fenótipo determinado. Não, é embaixo. Em 25% da prole, o fenótipo recessivo é mascarado pelo fenótipo dominante. Seria 50%. Se fosse 50%, estava correto. Como é que eu sei? Você tem que vir aqui olhar na F2. Aqui é o resultado da F2. Então, a gente procura lá no cruzamento. A gente seguinte. Onde é que o indivíduo que o recessivo é mascarado pelo dominante? Sempre nos resultados heterozigotos. Então, a gente olha para o heterozigoto. O heterozigoto são aqueles que têm o gene dominante e o recessivo. Aqui só tem 2 heterozigotos, tá? Então, se é 2, é a metade, é 50%. 2 de 4, tá bom? Tá certo? Então, não pode ser a B. Agora, C. 75% da prova... Obrigado. Deu certo, entendeu? Tá bom, valeu. Qualquer coisa pode me chamar. 75% da prole expressa um fenótipo determinado pelo alelo azão e 25% não expressa. E aí, o que é que vocês acham da letra C? Será que 70% aí dos filhos da F2, eles têm o alelo dominante, a característica do dominante? Vamos olhar. Azão tem, tudo dominante. Então, ele tem a característica do dominante, seria a cor do dominante, tá bom? Azinho tem, o azão mascara, olha, o azinho. Então, azinho também tem. E se a gente somar aqui, 25 mais 25 mais 25 vai dar 75%. Então, a letra C está correta. 75% da prole expressa um fenótipo determinado pelo alelo azão, que é o dominante, e 25% não. Exatamente o azinho. Olha, que sobra 25% não expressa a cor do dominante, o fenótipo do dominante, tá? Então, letra C, correto? D. A D, só para fechar, tá certo? Para realmente fechar, que é a letra C. D. 50% da prole, o fenótipo dominante é mascarado pelo recessivo. Não existe isso em canto nenhum no planeta, tá? O dominante, ele não é mascarado pelo recessivo nunca. Então, a letra D tá um absurdo. Deveria ser preso quem só escreveu isso aí, tá? Aquela questão bem absurda que é para ninguém nem olhar para ela, tá? E a letra E. 50% da prole possui um único alelo. 50% da prole possui um único tipo de alelo e 50% outro tipo. 50% um tipo, 50% outro tipo, não, tá certo? Vamos lá, esse aqui tem o alelo azão, esse aqui é azão, esse aqui é azão. Então, não é, né? Não é, seria 20, até tudo misturado, seria 75%. Então, a questão está toda errada, porque não seria nem 50%, tá? A letra E, tá bom? Então, a única alternativa que bate é letra C, beleza? Próximo. Essa questão ela é bem interessante e vai gerar algumas perguntas e dúvidas, eu espero que gere. Então, prestem atenção. Eu vou dar aqui umas dicas para vocês sobre o que é uma doença autossômica e uma doença ligada ao sexo, que vai vir muito isso. Nas questões de genética, se vier, certamente vai vir uma questão assim, tá certo? Então, vocês vão aprender essa denominação para vocês não esquecerem mais. Então, prestem atenção. Ó, uma pesquisa, uma pequena cidade interiorana, tá certo?
Ele está dizendo que parece difícil, mas porque realmente é análise. A gente tem que analisar. Tá? E o aluno que tem preguiça de analisar, de olhar dados, isso aqui é estatística, gente, é matemática. Se o aluno ele tiver preguiça de olhar dados, é só olhar para os dados. Uma besteirinha dessa aqui nos diz qual é a questão certa. Se ele tiver preguiça, ele erra, uma questão de graça, tá? E é bom, genética é bom de estudar, é bom de fazer isso, tá? Vejam só. Uma pequena cidade interiorana do Nordeste chamou a atenção de pesquisadores da Universidade de São Paulo pela alta incidência de uma doença autossômica recessiva. Olha a palavra-chave. Neurodegenerativa. As pesquisas realizadas revelam que também há um alto número de casamentos consanguíneos, uma coisa bem importante se falar em genética, casamentos consanguíneos na cidade. Outro dado interessante levantado pelos pesquisadores foi que a população da cidade acredita que a doença seja transmitida de uma geração para outra através do sangue. Olha que interessante isso aqui. Vamos lá. Primeiro, uma doença, se ela é autossômica, significa dizer que ela pode ser encontrada. Deixa eu só procurar aqui. Ó, aqui é o nosso genótipo, tá? O nosso cariotipo. Nós possuímos aqui 23 pares de cromossomos. O 23º a gente chama de cromossomos sexuais. São os cromossomos que determinam o sexo da gente. XX é mulher, XY é homem, tá bom? Eu estou falando do sexo, não do gênero, tá? Tá certo? Então, XX é mulher, XY é homem, tá bom? Todos os outros cromossomos, do 22º, do primeiro ao 22º, a gente chama que são cromossomos autossômicos, tá? Então, se a doença é autossômica, ela pode estar em qualquer um desses 22 pares de cromossomos, tá bom, gente? E existem características, eu vou já mostrar para vocês, para a gente descobrir se ela é ou não autossômica, tá? Quando a questão vier falando é uma doença sexual, significa dizer que ela é transmitida, que com certeza essa doença está aqui ou no cromossomo Y ou no X, tá certo, gente? Se ela é autossômica, ela está nos outros 22 pares. Se ela é sexual, ela está nos cromossomos, 23º par de cromossomos, nos cromossomos sexuais, tá? Voltando aqui para a questão. Primeira coisa que eu falei, se ela é autossômica, então está até em qualquer um dos cromossomos, menos o 23º par. Se a doença é recessiva, então o indivíduo, para ser doente, ele tem que ter o cromossomo recessivo, é tudo minúsculo, Azinho, Azinho, é um exemplo, tá? Pode ser qualquer letra, mas a gente usa mais Azinho, Azinho, tá certo? Vocês estão entendendo, gente? Dá um ok aí, se não tiver, fala, pelo amor de Deus, tá? Então, a questão, ela trouxe uma doença autossômica recessiva. A gente já sabe que ela está em qualquer par de cromossomos, menos nos sexuais, e a gente sabe que ela é recessiva, a pessoa para ter a doença é Azinho, Azinho. A gente sabe também que na cidade existem muitos casamentos consanguíneos. Vocês sabem o que é isso? Casamentos consanguíneos é quando você casa com um parente, que nem primo com primo, tá bom? Casamentos consanguíneos em animais é comum. Por exemplo, o touro engravida a filha, tá? Em animal isso é comum, acontece muito. Agora, em seres humanos é proibido, é crime, não pode o pai casar com a filha, não pode o irmão casar com o irmão, tá? E também, geneticamente, isso é ruim. Eu vou explicar para vocês já já o porquê, tá certo? Vamos lá. Olha aqui a questão. Então, pelas informações fornecidas no texto, podemos afirmar que... Qual é a informação que a gente tem? Que a doença é autossômica e recessiva. Então, vejam só. Pais saudáveis de filhos que aparecem a doença são necessariamente homozigoto, tá? O que é homozigoto? Ou o pai e a mãe será azão, azão, tudo dominante, ou será azinho, azinho. E eu vou dar aqui uma dica para vocês, tá? Ó, se os pais eles são saudáveis e eles tiveram filho doente e a doença tá, e a questão está dizendo que a doença é recessiva, então a gente já sabe que o filho é o quê? A gente já sabe que o filho é azinho, azinho, tá bom, gente? De cara, a gente usa a lógica aqui. Se os pais são normais, eles não têm como ser homozigoto, eles não têm como ser azão, azão. Se eles são normal, então eles têm que ter gene dominante. E eles não têm como ser azão, azão, porque jamais pais com azão, azão, olha só, um pai azão, azão, a mãe azão, azão, eles teriam como ter um filho doente, azinho, azinho?
Não teriam, não teriam. Se a gente fizer aqui o cruzamento, azão, azão com azão, azão, os filhos todos serão azão, azão. Olha que interessante isso, né? Então, sempre que os pais forem saudáveis e o filho ser doente, tá? Essa doença, ela é recessiva, gente. Se ligue na dica e anotem isso. Sempre que os pais forem saudáveis e o filho nascer doente, tá certo? Essa doença será recessiva. Pais saudáveis, nasceu filho doente, a doença será recessiva. E eu ainda digo mais. E os pais, eles são heterozigotos. Eles são azão, azinho, e a mãe também é azão, azinho. Professora, mas como é que você sabe disso? Eu vou provar agora para vocês por quê. Vejam só. Olhe para o filho que você sabe quem é o pai. Olhe para o pai que você sabe quem é o filho. A questão está dizendo que as pessoas doentes, elas são azinho, azinho. Se o filho é azinho, azinho, ele herdou um azinho de quem? Do pai. Ele herdou outro azinho de quem? Da mãe. Se o pai é normal, então ele tem que ter no mínimo um azão. Se a mãe é normal, tem que ter no mínimo um azão. Olha a lógica como é interessante aparecendo, tá? Então, a questão letra A está errada. Por quê? Porque os pais não são homozigotos. Eles são heterozigotos. Como assim a doença é recessiva? A questão trouxe, Letícia, olha só. Ó, alta incidência de uma doença autossômica recessiva. A questão trouxe a informação. Se a doença é recessiva, o indivíduo, para ser doente, ele tem que ter 2 alelos, 2 genes recessivos. Entendeu, Letícia? Entendeu? Assim, tá vendo? A questão trouxe essa informação. A gente tem que grifar, tá? A gente tem que grifar isso aqui. Só nisso aqui, autossômica recessiva, a gente já consegue achar a alternativa correta, tá? Olha a dica que eu passei para vocês. Sempre que os pais forem doentes, a letra A disse, pais saudáveis tiveram um filho que apresenta doença. A gente já sabe que o filho é azinho, azinho, porque a doença não é recessiva. Olha, ela está perguntando aqui de novo. E o que é autossômico? Olha só, a Roberta estava dormindo. Olha aqui que eu mostrei, Roberta. Nós possuímos 23 pares de cromossomos. O 23º a gente chama de cromossomo sexual, tá? Quando a doença é ligada ao sexo, a questão vem doença ligada ao sexo dominante ou doença ligada ao sexo recessiva. Sempre que a questão vier falando a doença é autossômica, significa dizer, Letícia, que ela está em qualquer um desses cromossomos aqui, até o 22º, menos no 23º, que é o sexual, tá? Então, se a doença é autossômica, ela pode estar do 1 ao 22 par de cromossomos nossos. Tá certo? Entendeu, Letícia? Agora entendeu? Beleza, então se liguem nisso. É difícil, mas a gente respondendo, a gente pega a prática, tá? Se a doença é autossômica, ela pode ir até o 22º par do cromossomo. Ela pode estar em qualquer um desses, tá? Se ela é ligada ao sexo, é porque ela está no 23º par de cromossomos, com certeza, tá? Pais saudáveis tiveram um filho doente, a doença é recessiva, então a gente sabe que o filho é o quê? Azinho, azinho. Olha para o filho que você sabe que é o pai. Esse filho aqui herdou o azinho da mãe e um azinho do pai. Então, o pai tem um azinho, a mãe tem outro azinho. Vocês estão entendendo? Vão olhando aí, vão observando. Se o pai é normal, então, com certeza, ele tem um azão. Então, os pais, eles são heterozigotos. Então, a letra A está errada porque o pai e a mãe, olha, está dizendo necessariamente homozigoto. Na verdade, é heterozigoto. Se aqui fosse heterozigoto, estaria correta a letra A. Entenderam? E aí, entenderam? Coloca um ok aí para eu saber, para eu passar para a letra C. Tá? Os pais poderiam ser azinho, azinho? Não poderia. Por quê? Porque, olha, a questão está dizendo, olha, pais saudáveis. Se a questão está dizendo isso, a letra A está dizendo isso, estão vendo? Se os pais são saudáveis, então eles não são azinho, azinho. Aí está dizendo aqui. Se os pais forem saudáveis, eles são sempre heterozigoto? Pai saudável e filho doente, sim. Pode arriscar nisso aí, tá certo? Se o pai for saudável e o filho doente... Por quê, professora? Eu não estou entendendo. Deixa eu mostrar no cruzamento. Olha no cruzamento aqui. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer um pai... O filho é doente, né? Vou fazer o pai azão, azinho. Deixa eu só fazer o cruzamento aqui do heterozigoto para ver. Eu vou mostrar para vocês agora que um pai heterozigoto e uma mãe heterozigota, eles são normais, mas eles podem ter filho doente. Como? Olha só. Azão com azão, filho normal.
filho normal. Azão com azinho, filho normal, mas é portador. Tem um gene, mas é normal. Agora, azão com azinho, ó, filho normal também. Tá vendo, gente? Filho normal. Agora, ó, 25% de chance de um casal normal ter um filho doente, se eles forem heterozigotos. Então, tá aqui o filho doente da questão. Então, esse casal aqui, ele tem 25% de chance de ter um filho doente. 75% de chance de ter um filho normal. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, a gente faz o cruzamento e a gente vê no cruzamento. Nosso cérebro vai além quando a gente estuda genética, que a gente consegue ver uma coisa estranha dessa, uma garrancheira dessa de letrinhas, e a gente vê, tá aqui, 25% de um casal heterozigoto, ele tem 25% de chance de ter um filho doente, ou 1/4, tá? Se a gente transformar em fração, é 1/4, tá certo? Vamos para a letra B. Homens e mulheres têm a mesma probabilidade de apresentar a doença? A letra B está dizendo isso. Eu vou deixar a letra B mais para o final, tá? Deixa eu só pegar aqui algumas coisas que a gente vai precisar, que eu vou precisar aqui de um pouquinho mais espaço. Vou deixar a letra B aqui para o finalzinho, tá? Vamos passar para a letra C. Em situação como a descrita, casamentos consanguíneos não aumenta a probabilidade de transmitir a doença recessiva. Vamos lá. O que é casamento consanguíneo? Primo com primo. Geneticamente, isso era para ser um crime. Por quê? Se você tem genes recessivos na sua família, seu primo é do seu sangue, também tem. Então, casamento consanguíneo, ele aumenta a probabilidade da transmissão do gene recessivo, já que você tem um gene recessivo para a doença. Já que seu primo também tem um gene recessivo, se você casar com seu primo, seus filhos irão herdar o gene duplo, o seu e o do seu primo, que é da mesma família, o mesmo gene. E isso, geneticamente, só dá merda, só dá doença, anomalia genética. Nasce mudo, nasce surdo, nasce deficiente. Então, antigamente, era muito comum o casamento. Aí vocês devem dizer, na minha família tem primo, tem não sei o quê. A minha tem, meus avós são primos. Minha avó teve 20 filhos, morreram, só tem vivo 12, morreram muitas crianças, ainda pequenininhas. Com certeza por conta disso, gente. Com certeza por conta do casamento consanguíneo com meu avô. Tá? E naquele tempo diziam, ela tinha um leite salgado, tem não sei o quê. E hoje eu digo, casamento consanguíneo. Morreram 8 crianças bebezinhas, nascia viva, passava um tempinho e morria. Olha que coisa triste, né? É triste mesmo, mas acontece. Então, está apaixonado pelo primo, beija, dá uns namorinhos, mas não casa, porque aumenta o risco. Se vai casar, é aumentando o risco, sabendo que aumenta muito o risco de ter filhos deficientes com anomalias genéticas, tá certo? Vamos ler a D. Pais heterozigotos. Então, a letra C está dizendo que não aumenta, não aumenta, e na verdade aumenta sim muito, tá? Meus avós são primos, todos os filhos são normais. Ótimo, é muita sorte mesmo, tá, Larissa? Não tem nenhum meio assim, não, Larissa, tem certeza? Tô brincando. É muita sorte mesmo, tá certo? São 5 normais, é muita sorte. Eu sabia que vocês iam dizer muito. A minha tia é casada com um primo legítimo, tem 6 filhos, 2 com problema de visão. Casamento consanguíneo, exatamente, afeta muito a visão também, tá certo? Herdam o mesmo gene duplo, tá? Meus pais são, como eu tô dizendo, Alessandra, você tem certeza que isso é bem normal? Tô brincando, viu, gente? Tem risco, é como eu tô dizendo, tem risco. Lembra da meiose, lembra da separação dos genes. Eles separam independente. Então, com certeza, o esperma do pai não levou o gene para você, ou o óvulo da sua mãe não levou o gene, tá? E você não teve gene duplo, tá? Tá dizendo, eu acho que não, aí, tá certo? O diabético, eu não confesso que eu não sei qual é o gene da diabetes, se é dominante ou recessiva, eu não posso dizer, tá? Eu não posso afirmar da diabetes. Eu teria que dar uma estudada lá qual é o cariotipo lá da diabetes. Eu nunca estudei isso, nunca nem procurei saber, mas agora eu vou, tá? Herdaram da avó por corte do pai? Sim. Herda sim. Aí aumenta a chance dos filhos herdarem, tá? A doença. Vamos ver a D. Pais heterozigotos têm 25% de probabilidade de terem filhos heterozigotos. Vamos olhar aqui o cruzamento que já tá? Me digam vocês.
Pais heterozigotos. Aqui já tem os pais heterozigotos, tá? Me digam vocês. Pais heterozigotos têm 25% de probabilidade de também ter filho heterozigoto? Vamos lá. Quantos por cento de chance aí os filhos? Esses aqui tem de ter filho heterozigoto. Ó, esse casal tem de ter filho heterozigoto. Me digam aí, vocês. Vê se vocês aprenderam a calcular. Quantos? Quantos por cento? Calcula aí. Lembrando que cada um equivale a 25. Heterozigoto, letrinhas diferentes. Heterozigoto é azão, azinho. Tem quantos por cento aí de azão, azinho? Ó, 50%, não é isso, gente? Ó, pais heterozigotos, tá aqui o cruzamento deles. Ó, pais heterozigotos, a questão tá dizendo, tem 25% de chance de terem filhos também heterozigotos. Tem 50%. Isso é observar, ó. Heterozigoto, letrinhas diferentes. Tá aqui 25. Tá aqui outro mais 25. Então, 25 mais 25 é 50. É bem facinho, é só observar, tá certo? Mas aí, entendeu, Roberta? Você entendeu que pais heterozigotos têm qual a probabilidade deles também ter filho heterozigoto, tá bom? Tá certo? Só é observar, só é olhar com tranquilidade, tá? Tem que pedir desculpa não, viu? Vocês estão aqui para aprender, tá? É difícil, gente. Genética não é para amador, não. Vocês que estão entendendo aqui, vocês estão... Eu estou admiradíssima, não vou mentir, eu estou chocadíssima com vocês. Turma maravilhosa. Genética é difícil. Difícil mesmo, com força. Se vocês estão entendendo, é porque vocês são show de bola e eu adoro isso, tá bom? Tá certo? Letra E. Pais heterozigotos, ó, presta atenção na E. Os heterozigotos têm 50% de probabilidade de terem filhos que irão desenvolver a doença. E aí, a letra E? O que é que vocês acham? Quantos por cento, ó, pais heterozigotos, eles têm quanto por cento de chance de terem filhos com a doença? E aí, gente? E aí, gente? Aí, Roberta botou 25. Vamos contar? Aqui já está o cruzamento feito. Ó, pais heterozigoto é azão, azinho com azão, azinho. Está aqui o cruzamento feito. Qual é o filho doente? É esse, azão, azão? Não. A gente sabe que a doença é recessiva, o filho doente é esse. Então, quantos por cento de chance esse casal tem de ter um filho doente? Cada um deles equivale a 25, então é 25% de chance. Está correto, sim. Então, só pode ser a letra B, a resposta correta, e é. E agora eu vou dar um macete para vocês, não esqueçam. Eu dei um macete aqui que foi o seguinte. Sempre que o pai e a mãe for saudável e tiver um filho doente, significa dizer que essa doença ela é recessiva, tá? E que esses pais, eles são heterozigotos. Não esqueçam disso. Isso ajuda demais, tá certo? Significa dizer que os pais são heterozigotos. Eu vou dar o segundo macete. Sempre que for autossômica, tá vendo que aqui vem trazendo que é autossômica? Se a doença for autossômica, homens e mulheres, eles terão a mesma probabilidade de terem a doença, tá? É outro macete que eu estou dando a você. Sempre que a doença for autossômica, homens e mulheres terão a mesma probabilidade de desenvolverem a doença. Por quê, professora? Quando a doença é ligada ao sexo, vai ser diferente a proporção. Por quê? Só o homem tem cromossomo Y. Se a doença estiver ligada ao cromossomo Y, então só homem desenvolverá a doença, só homem irá passar para o filho. Vocês estão entendendo, gente? Se a doença for ligada ao X, a mulher, ela passa, a mãe ela pode passar para o homem e para a filha. Tá certo? Então, vai haver uma diferença. Então, se a doença é autossômica, anotem aí. Existe a mesma probabilidade de homem ou mulher de ter a doença, tá bom? Então, questão correta, letra B, tá bom? Olha quanta coisa a gente falou em uma questão. Essa questão, ela é incrível, porque a gente falou aqui de... Eu dei os macetes todos da genética só nessa questão, praticamente. Próxima. Essa aqui é facinha, ó. Já mostrei lá na primeira lei. Que tipo de gameta o indivíduo azão pode produzir? E aí, tá aqui os gametas, tá aqui a célula, ó. Tá aqui a célula. Ela tem o gameta azão e ela tem o gametazinho. Quais os tipos de gameta que ela vai produzir? 50, eu botei 25. 50% dos gametas será do tipo azão, tá bom, gente? E 50% dos gametas será do tipo azinho.
Então, aqui é fácil, tá? Se fosse azão, 100% dos gametas seriam azão. Se fosse azinho, 100% dos gametas seriam azinho. Vamos ver se vocês entenderam. Ah, não é essa ainda. Ah, depois eu volto. Vamos. A gente vai para as aves do gameta daqui a pouco. Olha só, essa questão é fácil. Vamos lá. Outro conceito de genética que vamos matar ele agora para vocês aprenderem. Vamos lá. Uma pessoa pigmentada de pele clara, por ação dos raios solares, ela fica com a pele mais escura. Portanto, para a característica em questão. Lembra que a gente falou de genótipo, não foi? Genótipo são as letrinhas e fenótipo é a característica que a letrinha produz, que no caso as letrinhas são genes. Pois é. Lembra que a gente falou que fenótipo é igual ao gene mais o ambiente, que o ambiente influencia? A questão, ela diz o seguinte, a pessoa ela tem pele clara, ou seja, ela tem gene para pele clara, mas ela tomou sol. Então, ela ficou com a pele escura. Então, de acordo com essa situação, letra A, os seus genes sofreram uma mutação que permitiu um aumento da produção de melanina. E aí, vocês acham que a letra A, o gene sofreu a mutação? Se o gene sofreu a mutação, desenvolveu um câncer. Não é nem mudou de cor, não, é câncer, tá? É câncer, tá certo? B, o seu fenótipo e o genótipo se alteraram. O fenótipo é a característica, se alterou. Era clara, ficou escura. Agora, o genótipo, se o genótipo foi alterado, é porque houve mutação. Então, é câncer. Então, o sol que a gente pega, muda a cor da pele, se não causou uma mutação, então o genótipo ele não se altera. Ele é inalterável, teoricamente. Só altera se tiver uma mutação, tá? Uma consequência muito gravíssima, que é o câncer de pele, tá certo? Então, o fenótipo muda, genótipo não muda não, tá? Genótipo não muda, bateu, eu estico meu cabelo, ele ficou liso, mas o genótipo mudou, o gene para o meu cabelo ondulado, o gene tá aí, tá dentro das minhas células, não mudou, tá? A chapinha, o formal não mudou o meu gene, não, tá certo? C, o seu fenótipo se alterou, mas o genótipo não, correto, letra C, tá bom? Então, o fato de a gente tomar um bronze, a gente altera a cor da pele, altera o fenótipo, o genótipo não, tá? O genótipo só se altera se tiver uma mutação, tá certo? E aí a mutação seria o câncer, no caso a letra A desproduziu melanina, não, seria o câncer, tá? No caso de Michael Jackson, onde alterou, Michael Jackson, ele tinha a doença chamada vitiligo, tá? E o que é essa doença? Essa doença também é determinada geneticamente, que as células daquele local, elas param de produzir melanina. Então, isso estava no gene dele, tá? Então, as pessoas com vitiligo não tem como evitar. Até usam pomadas, medicamentos que elas entardecem o processo, ou seja, demora mais. Mas, na hora ou outra, esse gene ele pode ser desativado. A pessoa tem o gene, mas ele desativa, ele para de produzir melanina, para de ser expresso esse gene, tá? Então, Michael Jackson, ele tinha vitiligo, então ele fez um tratamento logo para tirar logo toda a melanina da pele, para ele não querer ficar todo pintado. Então, não era nem uma questão racial, ele foi muito julgado na vida. Ah, porque ele não queria ser negro, mas é porque ele tinha essa doença, né? Massa genética é massa mesmo. E ele foi muito julgado, não quer ser negro. Ele é negro, ele tem genes para negro, eu não sei se ele tem algum trauma, os filhos dele são todos branquinhos, eu não sei, a gente não sabe, né? Mas ele tem essa doença e ele só acelerou o processo, tá? Então, ele realmente tirou toda a melanina da pele dele, ele ficou todo branquinho, tá certo? Questão certa, letra C. Fenótipo altera, genótipo não, tá? Próxima. Essa doença, ela é incrível também. Doença incrível, né? As doenças genéticas, gente, elas não têm cura. Se tá no gene, a pessoa tem o gene ou não tem o gene, não tem cura, não tem. E olha que doença incrível. A fenilcetonúria, que é uma doença chamada de PKU, que é a abreviação dela, é uma doença hereditária. Olha só de novo aquela palavra-chave que vocês têm que ver, ó. Transmitida por herança autossômica. Autossômica significa o quê? Olha, que está em qualquer um até o 22º par de cromossomo. Lembrando, se a autossômica homem e mulher pode ter igual. Lembram disso que eu falei no anterior? Vejam só. É uma doença hereditária transmitida por herança autossômica de um par de alelos
que impede o metabolismo do aminoácido fenilalanina, provocando o acúmulo desse aminoácido nos tecidos, inclusive no tecido nervoso. Em consequência, surge uma deficiência mental acentuada e incurável. Assim, crianças fenilcetenúrias, nos primeiros anos de vida, devem evitar alimentos que contenham a fenilalanina para não se tornarem deficientes mentais. Olha que incrível, tá? Então, se a pessoa não comeu o aminoácido, não desenvolve a doença. Então, a pessoa tem um defeito lá no gene que impede o metabolismo, a quebra desse aminoácido aqui. Uma vez que ele se acumula, ele causa retardo mental. A gente descobre isso no teste do pezinho já. Faz o teste lá do pezinho, descobre se a criança tem essa doença ou não. E aí começa o tratamento cedinho, só ela não comeu o aminoácido, a criança não fica com retardo mental. Olha como é incrível a biologia, né? Então, veja só. Olha a palavra-chave. Se um casal normal tiver um filho com esta doença, pode-se concluir que... Olha o que foi que eu disse. O casal normal ter um filho doente. E aí? Esse casal, qual é o genótipo desse casal? Qual é a letrinha dele aí? Me digam, qual é a letrinha dele? Esse casal vai ser azão-azão? Vai ser azão-azinho ou vai ser azinho-azinho? Se o casal é normal, teve um filho doente, ele vai ser como? Hein? E aí, ele vai ser azão-azinho. Olha a dica que eu dei lá na outra. E a mulher vai ser azão-azinho. Eles serão heterozigotos. Já disse lá, já respondo. Vocês vão responder um monte de questão só com isso. Letra A está dizendo, o gene que causa a doença é dominante. Se o casal é normal, teve filho doente, o gene é o quê? A doença é o quê que eu disse para vocês? Ela é o quê? Escrevam ou falem aí, vamos lá. A doença é o quê? Casal normal teve filho doente, a doença é dominante? Ela é recessiva. Então, não é a letra A. De cara, casal normal teve filho doente, o casal é azão-azinho e a doença é recessiva. Morreu Maria pré-A. Não é a letra A. B. Os pais deste doente são homozigotos. Os pais são homozigotos, gente? Os pais são o quê? Homozigoto, letras iguais. Heterozigoto, letras diferentes. Os pais são o quê? Vamos, falem comigo, conversem. Eu quero ouvir vozes. Não ouço vozes. Os pais são heterozigotos. C. Há uma probabilidade de 50% para nascer outra criança doente. Vamos saber qual é a probabilidade de ter criança doente? Vamos fazer o cruzamento para saber. Vamos lá. Se eu cruzar azão com azão, essa criança não é doente. Se eu cruzar azão com azinho, essa criança também não é doente. Se eu cruzar agora azão com azinho, essa criança também não é doente. Mas se eu cruzar azinho, tá certo? Essa criança vai ser doente. Então, qual a probabilidade desse casal de ter um filho doente? Eu não vou dizer qual a probabilidade, me digam vocês. Cada filho, cada resultado aqui equivale a 25%, né? 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. Esse casal, ele tem 25% de chance de ter um filho doente, tá? Para cada filho que ele vai ter, que esse casal vai ter, esse filho, ele tem 25% de chance de ser doente e 75% de chance de ser normal. Se esse casal tiver 3 filhos, cada filho ele vai ter essa probabilidade, é a probabilidade do filho nascer doente, tá? É uma previsão, a probabilidade. Então, para cada filho que esse casal vai ter, esse filho ele vai ter a 25% de chance de ser doente. A questão está dizendo 50%, então está errado. Vocês estão vendo como é fácil? Depois que que eu dou os macetes, que vocês pegam o macete e pegam o embalo, vocês automaticamente não precisam nem fazer o cruzamento, vocês já encontram. Só pode ser a letra D. Em 4 crianças nascidas de casais como este, provavelmente um será doente. Exatamente. Olha, para cada 4 crianças, olha, para cada 4, a probabilidade é que uma nasça doente, né? Olha, 3 normais, ó, as 3 normais aqui, azão-azinho, e azinho-azinho. Questão correta, letra D. A genética não é massa? Vocês se imaginavam respondendo uma questão como essa? Tá certo? Então, é realmente questão de responder. Tem que responder questão, tem que praticar, tá? Próxima. Vamos ver essa daqui é bem fácil. Vamos lá. A doença de Gaucher, autossômica recessiva, já disse na lata. Eu botei até os desenhos, não era nem para eu ter botado.
Era para eu ter apagado esse desenho. A doença é autossômica recessiva. Então, você já sabe que o indivíduo ele vai ser azinho. Por quê, professora? Recessivo, gene recessivo, letras minúsculas iguais. Recessivo, tá? Já sei que é azinho. Essa doença, ela afeta o metabolismo dos lipídios. O afetado, ele não se não tratado, tem um aumento do fígado, do baço, tem anemia, diminuição de plaquetas, de glóbulos brancos, desgaste ósseo, fadiga, cansaço e atraso no crescimento. É correto afirmar que um paciente, olha a questão, olha o comando. É correto afirmar que um paciente com esta doença transmite o gene defeituoso para... Tá aqui a criatura doente. Ele vai produzir o gene para quem? Para os gametas dele. Ele vai produzir para seus filhos homens apenas. Ele vai produzir para suas filhas mulheres apenas. Vai produzir 25% da descendência apenas. Vai produzir para 50% da descendência apenas. Ou vai produzir para 100% da descendência. Vamos lá. Vamos descartar aqui. Quando é autossômica, então já esquece questão de homem e mulher. Já esquece, nem olha. Se tiver só para o homem, só para a mulher, vocês já cancelem, tá? Por quê? Porque é autossômica. Homem e mulher têm a mesma probabilidade de ter, tá certo? Vamos lá. Se o homem, ele só tem azinho, então na hora de formar gameta, olha, aqui é formar gameta, não é cruzamento aqui, ó. Transmitir os genes para os filhos. Na hora que ele for formar gameta, ele só tem azinho, então ele só vai formar gameta azinho. Então, ele aqui está dizendo, ele vai transmitir para 25% dos seus descendentes, ele vai transmitir para 100% dos seus descendentes. Tá certo? Por quê? Porque ele só tem gene azinho. Então, todo espermatozoide desse homem, ele vai ter o gene azinho. Ele vai ter o gene para essa doença. Tá certo? Então, questão correta, letra E. Então, leiam com muita atenção, porque essa questão ela não veio pedindo para fazer cruzamento. Ela não cruzou homem com mulher. Vocês estão vendo aí? Ela disse que um paciente com esta doença transmite o gene defeituoso aí vai transmitir para os filhos dele. Como é que ele transmite para os filhos dele? Produzindo gameta. Primeiro, ele tem que fazer o espermatozoide. E todos os espermatozoides desse homem, gente, eles só terão o gene azinho. Dá um ok aí, por favor, se vocês entenderam. Fala aí, por favor, abra o microfone para eu saber se vocês entenderam essa questão. Ó, PUC é muito moral. Eu entendi. Tá certo, gente? É muito moral. Lá do Rio de Janeiro é muito difícil. E é uma questão, beleza, uma questão boa mesmo, tá? Que deu para eu trazer uns macetes legais para vocês. Se a doença é autossômica, descarta logo. Só vai para homem, para mulher. Então, nem olha para essa alternativa, tá? Só vai para uma mulher quando é doença ligada ao sexo. Doença ligada ao sexo. Aí sim, vai ter um padrão de diferença que eu vou mostrar a vocês, tá? O heredograma. Eles são representações do mecanismo de transmissão dentro de uma família. O heredograma, pessoal, é como se fosse uma árvore genealógica. Que é essas bichinhas aqui, ó. Essas casinhas de aranha bonitinhas aqui que a gente vê, que vocês vão aprender agora super fácil, de boa, tá? E ela mostra a relação da doença. É tão bom de estudar heredograma que a gente olha para ele e a gente sabe, esse é azão, esse é azinho, isso é muito legal. A gente se sente muito inteligente estudando ele. Eu adoro estudar, tá? Então, vejam só. Aqui a gente tem que entender os símbolos, então tem que dar uma estudada no símbolo, tá? O homem é o quadradinho, tá? Sempre que for homem, quadrado. Sempre que for mulher, é o círculo. Sempre que vem aqui esse formato, que eu esqueci o nome dessa figura geométrica. Veja só, me fugiu da cabeça. Quem lembrar, coloca aí. Esqueci, não vem nem a pau. Sempre que vier esse símbolo, significa que o sexo é desconhecido ou não há necessidade de saber o sexo do indivíduo. Não faz diferença saber o sexo do indivíduo em questão. Tá? Este símbolo aqui significa casamento ou cruzamento, tá? Olha, liga o homem e a mulher, a gente tá dizendo que eles cruzaram, tá? Ou então casamento, a gente chama assim. Se vem dois, significa que o casamento é consanguíneo, tá? Ou primo com primo, ou tio com sobrinho, pai com filho, isso é muito comum em animais. Cruzamento do boi lá, aí o boi cruzou com a filha, tá? Então a gente vai ver muito isso nos animais, tá certo?
Quando ele vem todo escurinho aqui, significa dizer, ou riscadinho, gente, significa dizer que a gente chama de gene afetado, de indivíduo afetado pela característica em questão que a gente está estudando, tá? Olha, esse símbolo aqui significa dizer, ó, descendentes ou filhos, tá? Esse símbolo aqui, losango, obrigada, Letícia, losango. Me esqueci de boa. Este outro símbolo significa gêmeos e aqui significa gêmeos monozigóticos, tá? Vamos montar um aqui para ver como é? Vamos lá, vamos montar, vamos lá. Homem normal, vamos desenhar, ó. Homem normal, eu queria que vocês estivessem tentando desenhar aí também. Peguem aí o caderninho de vocês. O homem normal é quadrado. O pai dele era afetado, então vamos fazer o pai desse homem. O pai, ó, dele, ó, quadradinho também, tá? O pai dele era afetado. Se ele era afetado, é alguma coisa lá que ele tinha. Determinada doença, a gente tem que riscar ele, tá? Todo riscadinho. A mãe dele era normal. Ah, é a questão que está dizendo isso. Olha a mãe dele normal aqui, tá? Olha, a mãe dele era normal. Esse homem, ele casa com uma mulher também normal. Olha que legal. Ele casou, vamos fazer a mulher dele aqui, beleza, normal, tá? Claro. Os pais também eram normais. Então, os pais dela, vamos fazer o pai dela aqui. Olha como é legal, gente. É que nem um joguinho. É muito bom isso aqui. Os pais dela não eram, a gente tem que, vamos seguir. Os pais dela também eram normais. Esse casal tem 6 filhos. Vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão entendendo, gente? Dá um ok, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eles têm 6 filhos, 2 mulheres. Vamos fazer primeiro aqui as mulheres. Mulher, ó, mulher, mulher, mulher. Redondinho, tá? 2 mulheres e um homem afetado, mulher afetada, vou riscar assim, outra mulher afetada e um homem afetado. Tá certo? Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetada. Nessa sequência, um homem e uma mulher afetada. Olha, tem que ir com paciência para entender. Nessa ordem. Então, aqui é só para ensinar vocês a montar, tá? Só para ensinar a montar. De novo, aí o homem ele era o homem normal, tá aqui ele, pai dele era afetado, mãe normal, casou com a mulher normal, com pais normais, tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, mulher, mulher, homem afetado, mulher normal, homem, mulher afetado, tá? Então, aqui é só para ensinar vocês a montarem. Agora vamos estudar eles. Tipos de herança. Prestem atenção agora com força. Eu tenho um homem casado com a mulher. Eles tiveram 4 filhos, 2 mulheres e um homem. Estão vendo, não é? Vocês estão vendo isso? Essa mulher aqui é afetada. Esse homem normal casou com uma mulher normal e teve um filho afetado. Sempre, presta atenção na dica, sempre que os pais forem normais e tiverem filhos afetados, e for pouca, olha, pouquíssima, tá vendo aqui que pouquíssimos indivíduos apresentaram a doença no heredograma, e teve homem e mulher a doença, essa doença ela é recessiva. Então, o filho será azinho, azinho. Só tem a doença quem for azinho, azinho, tá, gente? Sempre que homem e mulher normal tiver filho doente, tá? E for homem e mulher, olha, a mesma proporção de desenvolver a doença é autossômica recessiva. Isso é fácil de observar no heredograma. Eu posso dizer com certeza aqui para vocês que esse homem é azão azinho. E que essa mulher é azão azinho. Por quê? Lembra das questões anteriores que eu falei para vocês? Eu disse o seguinte: homem e mulher normal teve filho doente, autossômico recessivo, tá? Então, preste atenção nos filhos, que vocês sabem quem são os pais. Preste atenção no pai, que você sabe quem é o filho. Então, essa doença só tem a doença quem for azinho, 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 ó. Se esse filho aqui... Ah, os cachorros estão tudo doidos hoje, meu Deus. Sempre que os filhos forem... Sempre que a doença é recessiva, então quem tem a doença é azinho, azinho. Então, eu posso saber quem é o pai, ó. Esse filho herdou um azinho de quem? Do pai. Herdou esse azinho de quem? Da mãe. O pai e a mãe é normal, então eles têm um dominante. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão conseguindo ver isso?
Fala um ok aí, por favor, tá? Para eu saber. Vocês estão conseguindo ver isso? É uma regra. Sempre que os pais forem normais, como aqui é o exemplo, e o filho nasceu doente, e foi poucos indivíduos doentes na família, aqui, como vocês estão vendo, então essa doença ela é autossômica recessiva. E sabendo desse macete, vocês aprenderem esse macete, nas questões vocês matam rápido demais. Olha aqui a autossômica dominante. Quando muitos indivíduos, eles são afetados. Vem muito, no heredograma vem muito gente afetada. Então, essa doença ela tem uma probabilidade muito grande de ser dominante. Outra coisa aqui que é dominante na certa, que não tem aqui, mas eu vou mostrar para vocês, é que pai e mãe afetado teve filho normal. Ó, é diferente. Pai e mãe afetado teve filho normal. Essa condição aqui só sai quando a doença é dominante, tá? Aqui, ó, pai e mãe normal teve filho afetado, né? Pai e mãe normal teve filho afetado, é recessiva. Agora, pai e mãe doente teve filho normal, essa doença é dominante, tá? E eu vou mostrar como é que ela sai. Veja o heredograma, veja o quadro de Punney aqui, ó. E sim, outra, os pais são obrigatoriamente heterozigotos, tá? Tem isso também, os pais são obrigatoriamente, tá certo? Posso repetir, pode repetir a recessiva? Sim, repita agora, ó, de novo. Lembra que eu falei aqui na questão anterior que sempre que pai e mãe normal ter filho doente é recessiva? Lembra desse conhecimento, Larissa? Pois é, a gente vai precisar desse mesmo conhecimento agora, tá? Olha o que é que eu tô vendo aqui, vamos visualizar, tá? Vocês estão vendo que tem um filho aqui afetado, uma mulher afetada, uma menina afetada. Os pais são normais. Existem poucos indivíduos desse heredograma apresentam a doença. Então, é uma característica de doença recessiva, tá? De cara, eu já digo a vocês, gente, a doença é recessiva. Como é que eu sei? Por quê? Porque pais normais só têm filho afetado se a doença for recessiva. E os pais, eles são obrigatoriamente heterozigotos, tá? Que é outra, isso aqui é praxe, não tem erro não, tá? Pais heterozigotos, ó, doou o azinho para a filha, a mãe doou o azinho para a filha e a filha nasceu doente. Então, a filha só nasce doente se ela herdar um azinho do pai, um azinho da mãe, tá certo? Esse aqui não nasceu doente porque herdou o azão. Eu sei que esse aqui tem um azão. A gente diz azão traço, porque a gente não sabe se ele é azão ou azão azinho. Esse aqui também tem azão, esse aqui também tem azão, tá? Casou com a mulher, esse homem casou com a mulher normal, ela tem azão. Como é que eu sei que ela é azão azinho? Porque ela tem um filho doente, ela herdou o azinho pro filho. E esse homem, como é que eu sei que ele é azão azinho? Porque ele doou o azinho pro filho dele. Vocês estão entendendo? Então, olha para o filho que você sabe quem é os pais. Olha para o pai que vocês sabem quem é o filho. Tá bom? Entendeu, Larissa? Entendeu? A regra é essa. Pais normais tiveram filhos doentes, é recessivo. Tá, agora veja aqui, ó, tá certo? Agora veja aqui. Pais doentes agora, tiveram filho normal, é dominante. Pai, olha só, aqui tá doente, tem o azão, é dominante, a doença é dominante. Tem o azão, é dominante, eles são doentes. Mas o filho nasceu normal. Como, professora? Porque o pai do azinho é 25% de chance do filho nascer normal se a doença for dominante. A mãe doou o azinho, tá? Então, nesse caso aqui, os indivíduos normais, todos eles aqui serão azinho. Ó. Eu sei que esse é azinho. Eu sei que esse é azinho. Por quê? Porque a doença é dominante. Quem tiver o gene dominante terá a doença. Aí veja como é diferente o padrão do heredograma dominante. A maioria dos indivíduos tem a doença. Que interessante, né? Veja esse daqui. Observem ele, me diga o que é que vocês estão vendo aqui. Escrevam aí, eu falo. Observe esse heredograma aqui, que é chamado ligado ao Y, aqui. O que é que vocês estão vendo aí de diferente nele? Tem alguma coisa diferente? Vocês conseguem ver? Olhem aí. Que Vamos só lá. Homens são afetados. Só homem está afetado. Então, é uma doença que a gente chama holândrica ou ligada ao Y. Essa doença é ligada ao sexo. Tá? Então, se só homem é afetado, então ela não é autossômica. Autossômica é quando está até o 22º par de cromossomo. Lembra que eu disse?
Então, essa doença aqui, ela está no 23º par de cromossomo e no cromossomo Y. Por quê? Porque homem que passa para homem, tá? Ah, professora, eu não entendo isso. Deixa eu só fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem aqui. O que é que homem passa, mulher passa, olha só. Definição do sexo. A mulher, ela é XX, não é? O homem é XY. Então, vamos definir o sexo agora aqui do indivíduo. Ó, eles vão ter filho. O homem com a mulher que eles vão ter filho. Olha a probabilidade, como é legal isso aqui. X do homem com X da mulher, eu tenho uma menina. Olha que bonitinha. Então, para nascer uma mulher, ela herda o X da mamãe e o X do papai. Vamos fazer outro filho? Vamos lá. A mãe de vocês estiver escutando agora, passar e ouvir agora eu dizendo um negócio desse, ela vai mandar me prender, né? Vamos fazer outro filho agora? Vamos, mas aí no cruzamento genético. Vamos lá, não se empolguem, por favor. X do papai, X da mamãe, e esse aqui é menino ou menina, gente, e aí. Essa bebê aqui é menino ou menina, bebê é o quê? Menino ou menina? X papai, X da mamãe, menina. Agora vamos fazer os menininhos, olha. X da mamãe e Y do papai, menino. X da mamãe, Y do papai, ó, o mesmo quadril de punê, tá bom? Então, para cada filho que um casal vai ter, ele tem 50% de chance de ser menina, né? 50% de chance de ser menino. Vai depender dos gametas dos homens. Quem define o sexo em nós humanos é vocês, homens. Cromossomo Y do espermatozoide de vocês. O homem, eu nunca tive um filho, homem, a mulher não me deu. Problema espermático do seu cromossomo Y ser lento, tá? Tá certo? A culpa é do homem, não é nossa, mulher. A gente tá de boa na lagoa. A gente tá só esperando o cromossomo certo fecundar, tá certo? Tá bom? Vocês estão entendendo agora como é? Então, a doença ligada ao sexo, tá certo? Ela depende disso aqui. Desse cruzamento aqui, tá bom? Se só o homem dá o Y, então só o homem vai ter. Olha essa outra, ligada ao X, também ela é ligada ao X. Olha que interessante isso aqui, agora essa doença é interessante. Quando a doença é ligada ao X, lembrando que a mulher é XX, tá? E o homem é XY. Quando a doença é ligada ao X, olha que interessante. Só o homem vai desenvolver a doença. Então, quando você vê um heredograma que é bem pouquinho o homem, ó, bem pouquinho o homem que desenvolveu, bem pouquinho, tem homem sadio e tem homem doente, a gente diz que ela é ligada ao X recessiva. Por que a mulher não desenvolve essa doença? Porque ela herda um cromossomo X do pai. Então, se ela herda um da mãe doente, ela herda um X bom do pai. Ou se ela herda um doente do pai, ela herda um bom da mãe, tá? Então, quando a doença é recessiva ligada ao X, só o homem tem a doença, tá? E é bem pouquinho, ó. Existe tanto homem sadio na família como homem afetado, tá certo? Vocês têm que lembrar disso, vocês têm que lembrar disso aqui. E quando ela é ligada ao X dominante, o homem, ele só passa para a filha mulher. Olha que interessante isso, tá? O homem só vai passar para a filha mulher. Então, isso aqui, vocês aprenderem isso, anotem isso, faz esses desenhos, coloca na vista de vocês. E vão visualizando esses heredogramas e visualizando isso aqui, tá certo? Que vocês aprendem, tá? Aqui foi esse cruzamento que eu acabei de fazer. Vamos só essa última questão? Quem é a aula agora, Jefinho? Depois da minha, pelo amor de Deus. Estou passando o meu limite. Tem alguém, Jefinho? Jeffron, cadê você? Vamos embora. Ninguém está me dizendo nada. Não tem ninguém, então vamos continuar. Vamos continuar. Vocês querem ficar? Vamos ficar. Vamos responder. Falta só mais uma questão. Vamos lá. Só falta mais. Acho que essa é a última. Essa é a última. Deixa eu ver se é a última. É a última já. Ai, que bom, que bom, que bom. Vamos lá. O tempo passa, ninguém percebe, porque a genética é linda, tá? Vamos lá. Ó, vamos ver se vocês aprenderam agora. Vamos lá. Considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro, que é o afetado, são portadores de uma determinada doença. Olhem para esse heredograma e não olhem para as alternativas. E me digam o que é que vocês estão vendo. Vocês acham que ela é dominante? Vocês acham que ela é recessiva? Vocês acham que ela é o quê? Que é autossômica, que é ligada ao sexo? Vamos lá, analisem para mim ele. O que é que vocês acham?
Recessiva, vamos lá, recessiva. O que mais? Ela é autossômica ou ligada ao sexo? E aí? E aí? Recessiva, todo mundo. Recessiva é fácil, né? Poucos integrantes. Por que eu sei que ela é recessiva? Por quê? De cara, por que eu sei que ela é recessiva? Ó, papai e mamãe normal teve filho doente. Recessiva, gente, não tem erro. Eu vou colocar mais questões hoje para vocês, só para vocês analisarem o heredograma e vocês vão ver como é fácil. Usando isso aqui que eu dei para vocês, só usando isso aqui, esses 2 slides aqui, vocês matam qualquer questão de heredograma. Eu garanto para vocês, tá? Agora ela é autossômica. Vocês estão dizendo que é autossômica. Como é que eu sei que é autossômica? Porque tanto homem, mulher, na mesma proporção, desenvolveu. Tá certo? Matamos a questão. Identifique a afirmativa incorreta. Se fosse ligada ao sexo, só os homens eram afetados. Vamos lá, Henrique. Ligada ao sexo tem dominante e tem recessivo, tá? Ligada ao Y, tá? Ligada ao sexo, ao cromossomo Y, só homem tem, tá? Ligado, olha só, homem passa para homem. Lembrando, olha, que homem passa para homem. Vocês estão vendo que o pai passa para o filho homem, o pai passou para o filho homem. Observe isso, Henrique. O pai passou para o filho homem, tá certo? Ó, esse aqui passou para os 2 filhos homens. Essa daqui, só homem foi afetado, mas o pai era normal. Então, quando acontece essa condição, ela é ligado ao X recessivo. Olha que interessante, é ligado ao sexo recessiva, ligado ao cromossomo X. Então, vocês têm que anotar isso, praticar mesmo. Fazer a anotação aí para vocês não esquecerem, tá? Eu vou colocar algumas questões hoje para vocês praticarem. Ó, ligado ao X dominante, o homem é afetado e só passa para a mulher. Então, essa doença é ligada ao X dominante. Olha que interessante, né? A genética é incrível. A gente, quando for estudar essas doenças, que é o daltonismo, hemofilia, a gente for estudar um cruzamento dessa doença, vocês vão ver como é o padrão dela, tá? Agora vamos para a alternativa, tá certo? Entendeu, Henrique? Dá um ok aí. Identifique a afirmativa incorreta. Eu quero a incorreta. Trata-se de uma característica autossômica recessiva. Todo mundo já sabe que é autossômica recessiva, né? Todo mundo já sabe. Então, a gente quer a incorreta. A letra A está correta. Pois é. B. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão azul. E aí, gente? O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão azul. Vamos descobrir agora o genótipo de tudinho? Vamos se amostrar? Vamos se amostrar. Vamos se amostrar, porque nós somos nojentos. Nós se amostra de verdade. A gente hoje não é um dia da questão do Enem, a gente pode demorar um pouquinho. Se a doença é autossômica recessiva, então, olha, o filho aqui será azinho, azinho. Vamos descobrir a letrinha de tudinho? Tem como, professora, saber? Tem, gente. Eu vou ensinar isso agora para vocês, tá? Se o filho é azinho, azinho, com certeza os pais são o quê? Heterozigotos. Os pais são normais, então com certeza é heterozigoto. Já pedi a vocês para decorar isso. Se os filhos, pais normais, têm filhos doentes, os pais são heterozigotos e a doença é recessiva, tá? Não esquece disso nunca mais, tá bom? Vamos lá, ó. Então, aqui eu já sei que o pai, ó, o pai doou o azinho aqui para o filho, a mãe doou o azinho. Eles são normais, então eles têm um gene dominante. Fechou? Próximo. Se essa menina aqui nasceu doente, então ela herdou um azinho, ó, do pai e ela herdou o azinho da mãe. Então, olha para o filho que você sabe quem é o pai. Olha que interessante. Olha como é lindo fazer isso. Eu acho lindo isso. Se o pai é normal, então ele tem o gene dominante. Se a mãe é normal, então a mãe tem o gene dominante. E o 3? Qual é o genótipo do 3? Veja só, o 3, quando a gente não consegue saber as duas letrinhas, a gente sabe que ele é dominante, a gente sabe que ele tem um dominante, porque ele é normal. Mas tanto ele poderia ter dado o azão do pai, o azão da mãe, ele poderia ser azão-azão, tá, gente? Como ele poderia ter dado o azão do pai, o azinho da mãe, e ele poderia ser azão-azinho. Então, esse indivíduo, a gente chama ele de azão-traço, porque ele pode ser tanto azão-azão quanto azão-azinho, tá? Então, olha, o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão-azinho. Não tem como a gente saber de certeza o genótipo dele. Por quê? Porque quando a gente faz o cruzamento aqui, tá? Azão com azinho.
com azão, com azinho, o indivíduo normal, ele pode ser azão, azão, confere, gente, como pode ser azão, azinho. Olha só. Então, não tem como a gente saber, de certeza. Então, a letra B é a alternativa errada, que é a alternativa que a gente estava procurando. Vamos só terminar aqui a letra C. Os indivíduos 4 e 7 apresentam o mesmo genótipo e fenótipo. Vamos lá, 4 e 7, sim. Mesmo genótipo que a letrinha, fenótipo porque são afetados. Tá correto? A gente quer errada. D. Os indivíduos 1, 2 e 3 têm o mesmo genótipo. 1, 2 e 3 e 6 têm o mesmo genótipo. Sim, todos eles são azão, azinho. A alternativa errada que a gente quer é a letra B. Fechou, pessoal? Entenderam, galerinha? Gostaram de aprender mais sobre genética? Fala aí o que vocês acharam da aula. Eu vou colocar mais questões para vocês, tá? De heredograma, porque eu tô querendo, que eu tô vendo que vocês estão gostando, tô vendo que vocês querem aprender com força esse assunto. É um assunto muito massa de verdade, tá certo? Então, eu quero que qualquer dúvida vocês venham falar comigo. Eu esperei tanto semana passada que vocês, nos cruzamentos que eu mandei, eu esperei tanto que vocês viessem conversar e vocês não vieram, me deixaram triste, tá? Então, qualquer dúvida podem me procurar, podem chamar, tá? O Enem tá em cima, tá na hora mesmo da gente tirar dúvida. Eu quero mesmo tirar muita dúvida, quanto mais. Aprender genética é loucura mesmo, a gente sente, né? E falam aí, vocês se sentem super mais inteligentes? A gente fica, né, se achando, né? A gente fica mesmo se achando quando a gente aprende genética mesmo. E fica fazendo esses cruzamentos e dá uma sensação muito boa, porque a gente vê uma coisa bem difícil e não é. É análise, tá? Estudar é maravilhoso, conhecimento é tudo, tá? Então, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, se amem, façam coisas legais para vocês se sentirem bem, vocês se sentirem, tá, felizes, tá? Tá certo? E qualquer coisa podem contar comigo, tá? Jefinho, você tá aí? Tem alguém aí? Tô aqui sim, tô ouvindo tudo. Não tem mais ninguém não depois de mim?